gravando. Opa. Vamos lá. Tá gravando mesmo? Tá. Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula sobre autores. Hoje nós teremos aí primeiro a Emília Ferreiro junto com a Ana Teberoski, né? Que trazem aí a psicogênese da língua escrita. Então é um apanhado geral da psicogênese da língua escrita junto com o ingresso na escrita e nas culturas do escrito, tá? Porém, a gente está fazendo um apanhado geral porque é uma continuação, mas na bibliografia de vocês, só o que vem é esse daqui, é o primeiro livro, tá? É esse daqui. Esse daqui é uma continuação que eu peguei alguns trechinhos para ficar mais completo a respeito. Mas a gente vai focar nesse da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que é o que está realmente na bibliografia do concurso. Bom, qual é o foco aqui da Emília Ferreira, que escreve com a colaboração da Ana Teberoski? Elas são muito conhecidas em concursos públicos também. O foco delas é falar de alfabetização e elas focam também nos métodos. Então, na verdade, quem fez essa pesquisa, lembra que a gente estudou a Magda Soares anteriormente. A Magda Soares, ela pesquisou a Emília Ferreiro, por isso que ela coloca no livro dela, tá? Mas os métodos, as hipóteses silábicas foram criados aí, pesquisados pela Emília Ferreira e Ana Teberoski. Então, aqui nós vamos rever os métodos e vamos falar a respeito das hipóteses silábicas. Por quê? Nas questões de concurso público, cai muito as hipóteses silábicas, tá? Cai uma questão, assim, básica sobre os métodos, mas não pode errar, claro, né? Mas o foco é na parte prática da múltipla escolha. Eles colocam uma imagem, né? Na hora dos treinos vocês vão ver. É colocada uma imagem de uma escrita da criança, que é uma sondagem que a professora deu. Sondagem é o nome popular de falar. O nome técnico é avaliação diagnóstica. É aquela parte onde o professor, eu vou falar aqui para vocês durante a aula, tá? É a parte que o professor chama a criança, aluno por aluno, pede para colocar o nome, dá uma folha para ele, e daí vai fazer a sondagem com o aluno, tá? Nessa sondagem, a professora pede que o aluno escreva. Então, ela pede para colocar de 1 a 5, aí ela dita, tá? 4 palavras e uma frase. Isso tudo que eu estou falando é a forma que a Emília Ferreiro explica como fazer uma sondagem. A Emília Ferreiro não vai também ficar a favor ou contra de nenhum método que você escolha para alfabetizar a criança. Ela também vai falar que existem os métodos, né? Mas ela não vai falar esse é o certo, esse é o errado, também não. Assim como a Magda Soares não falou, ela também não vai falar, tá? Que para ela não existe receita pronta. É o professor que vai ver a realidade, a necessidade da sua sala e vai escolher o melhor método de alfabetizar a criança, tá? Aí, dentro das hipóteses silábicas no concurso, então eles colocam isso. Aí, aquela sondagem é quando a professora vai e fala assim, vai, de 1 a 5, o número, daí, primeira palavra. A primeira palavra, antes de você começar a ditar para a criança escrever, segue o seguinte padrão. Isso realmente é padrão, tá? Isso realmente é padrão. Eu até vou... Peraí, eu até vou explicar aqui. Ah, não, aqui já tem. Deixa eu ver se já tem. Já. Mas não tem o modelo de uma sondagem. Eu vou acrescentar aqui o modelo para vocês de uma sondagem, tá? Aí vocês acompanham aí. Porque é isso que vai cair na prova. Eles vão dar uma imagem. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eles vão dar uma imagem. Então a gente chama de sondagem. Sondagem. É melhor eu ir digitando e explicando, tá? Sondagem é a nome popular. Avaliação diagnóstica é a palavra correta, tá bom? Mas muitos conhecem como sondagem. Aí, o que a professora faz? Ela pede para o aluno escrever o nome.
Aí pede para colocar os números de 1 a 5. 3, vai acompanhando aí. 4, 5. Normalmente na faculdade é estudado Emília Ferreiro, né? Normalmente nas faculdades de pedagogia, magistério, a Emília Ferreiro é estudada. Bom, vamos lá. Aí, antes de começar a ditar para o aluno, a professora escolhe um campo semântico. Deixa eu colocar aqui, ó. Campo semântico. O que isso significa? Que a professora escolhe se vai ditar essas palavras que ela vai ditar, se são animais, se são frutas, se são coisas de aniversário, porque se você escolhe um campo semântico, daí todas as palavras têm que ser dentro desse campo semântico. Então, vamos supor que eu escolhi animais, tá? Então, todas as palavras que eu ditar e a frase tem a ver com animais. Na primeira palavra, sempre começa como uma polissílaba. Ou seja, tem que ser uma palavra, né, o nome de um animal, que tenha 4 sílabas ou mais. Então, aqui eu vou usar, por exemplo, borboleta. Tá? Usei a borboleta, elefante, borboleta, qual que tiver aí, mas eu coloquei animais, aqui a borboleta é considerada animal inseto, né, mas não tem problema, é o campo geral. Essa primeira palavra, ela tem que ser uma polissílaba. Polissílaba, tá? O aluno não vai ditar, né? O aluno não vai escrever polissílaba, é só para vocês saberem, tá bom? Mas aqui, é uma polissílaba, ó, borboleta. Aí, qual é o correto? Quando o aluno escrever do jeito dele, não é você ajudando, quando o aluno escreve do jeito dele... Peraí, gente, deixa eu aumentar aqui para enxergar melhor. Só um minutinho, para vocês poderem enxergar melhor aí. Ó. Tá. Vamos lá. Quando vocês ditaram e o aluno escreve, tá? Aí vocês vão pedir para o aluno ler. Essa é a forma correta de uma sondagem. O aluno tem que ler, não adianta só ele escrever. Porque ele pode ter copiado de algum lugar que tenha na sala, alguma coisa assim, né? Ele escreveu. Lógico, aqui eu estou escrevendo correto. O aluno não vai escrever correto do jeito que eu estou fazendo o exemplo, tá? Então, se ele lê corrido, por exemplo, você fala assim, lê para a professora, aí ele vai fazer assim, borboleta. Lê de novo, borboleta. Rápido. Significa que ele não está lendo silabando, ele leu corrido. Ou aqueles mais adiantados vão fazer como? Borboleta. Aí você vai colocando um tracinho embaixo. Isso significa que ele leu silabando. Então, assim, as hipóteses silábicas vai depender tanto da escrita quanto da leitura que ele fizer. Por isso que não pode fazer tudo junto, todos os alunos juntos. É aluno por aluno, tem professora que comete esse erro e faz uma sondagem para a sala inteira no mesmo dia. Não é assim, por isso que demora para fazer. Porque é aluno por aluno, para ver qual real hipótese silábica ele está. Para depois você fazer um parâmetro da sala como um todo. Olha, eu tenho 5 alunos assim, 10 assim, 15 assim, etc, tá? Então, a primeira palavra tem que ser uma polissílaba. Professora, se o campo semântico fosse frutas, então aqui teria que ser uma palavra com 4 sílabas ou mais, né? Uma fruta, abacate, daria certo. Abacate, daria, tá? Vamos lá. Aí, dando sequência, a segunda palavra tem que ser uma trissílaba. Então, se eu escolher animais, vamos, por exemplo, camelo. Camelo é uma trissílaba. 3 sílabas. Trissílaba. Ok? Vamos lá. Claro, gente, vocês não vão aprender a ser alfabetizadores do dia para a noite. Isso é fato. A gente vai treinar o quê? As questões que caem na prova do concurso. Porque para ser uma professora alfabetizadora é a experiência, é a prática. Não adianta só teoria, tá?
E mesmo aquelas que já têm a prática têm dificuldade de fazer sondagem. Isso é fato, tá bom? Vamos lá. A terceira palavra tem que ser uma dissílaba. Por exemplo, gato. É uma dissílaba, 2 sílabas. Ok? A quarta palavra tem que ser uma monossílaba, ou seja, uma única sílaba. Por exemplo, cão. Cão é uma única sílaba. Monossílaba. O mesmo procedimento que é feito com borboleta, depois vai ser feito com camelo, com gato, com cão, que o aluno tem que ler, tá? Lógico que eles vão achar que estão lendo maravilhosamente nas primeiras sondagens, né? Vamos lá. E daí, a última, que é a quinta, é uma frase curta e precisa pegar um desses animais aí que foi colocado nas outras. Então, por exemplo, o cão late. Um exemplo. Ou o gato mia, o cão late, uma coisa basicona, porque é início de sondagem. Frase curta. Tá? Essa é a estrutura de uma sondagem, tá? É o ditado, o famoso ditado é a sondagem, ok? Individualmente, aluno por aluno, tal. Aí depois que fez a sondagem, dependendo do que o aluno fez, como ele escreveu, como ele leu, aí você vai diagnosticar. Diagnosticar no sentido, se ele está no pré-silábico, se ele está no silábico sem valor ou com valor, se ele está no silábico alfabético ou se ele já é alfabético. Como que eu vou saber? Vai depender do que ele fez. Por isso que a sondagem é individual, aluno por aluno. Por isso que ele escreve, depois ele vai ler o que ele escreveu, do jeito dele, você não pode ajudar. E daí, dependendo do desenvolvimento dele, é que você vai ver que hipótese que ele está. A gente vai chegar depois nesse slide, tá? Coloquei aqui só para vocês verem, tá? Como que é a sondagem, ok? É o básico. Vamos lá, continuando. Depois a gente vai voltar um pouquinho aqui, quando eu for falar das hipóteses silábicas. Olha lá. Então, a Emília Ferreiro fala o que sobre a alfabetização? Que a escrita pode ser considerada como sistema de representação da linguagem. Ó, a escrita, né, na alfabetização, é considerado um sistema de representação da linguagem ou, ó, tanto um quanto o outro, ou código de transcrição gráfica com as unidades sonoras. Ou um ou outro, ou os dois, tá? Por quê? Porque é uma fase que eles vão iniciar a alfabetização. Então, a professora pode trabalhar as letras do alfabeto, ou ela pode iniciar com as sílabas, daí depende de cada professora que vai escolher. Mas por que a alfabetização é considerada ou um sistema de representação da linguagem? Porque é através do que eles escrevem que eles vão ter a consciência assim. Mesmo aqueles que não sabem fazer nada ainda, entre aspas, eles estão escrevendo, para eles estão escrevendo, mesmo que eles estejam no início de tudo, tá? E o código, quando eles falam de transcrição gráfica, é o desenho da letra, porque eles ainda não reconhecem palavras. Então, quando eles falam código de transcrição gráfica, é o desenho da letra, que no primeiro momento é só uma letra, A. É só uma letra. Eles vão ter a imagem do quê? Da imagem da letra A, mas que eles ainda não vão ter no início uma associação, tá? Ah, é o desenho do A. E o que o desenho do A pode fazer? Ah, não sei, professora. Com o tempo eles vão saber. Que o A eu transformo em abacate, que o A eu transformo em amor, né? Que o A eu transformo em Ana, ok? Aí entra as unidades sonoras, porque até então é uma transcrição gráfica só o desenho, é o desenho, tá? O desenho. E daí, depois, com o tempo, eles vão entendendo que essa transcrição gráfica, que esse A tem um som.
que eu colocando depois uma consoante na frente vai ficar ba. Então, mas isso é com o tempo, tá? Então, quando a Emília Ferreiro fala assim, ó, sistema de representação da linguagem, significa o momento que eles vão começar a aprender, né? Começar a ser alfabetizado e que eles vão utilizar isso, né? Que eles vão começar com uma letrinha, passa para sílaba, passa para palavra, enfim. É a forma que eles vão ter de se comunicar. Porque até então eles têm a fala, né? Eles têm a fala de conversar, mas eles não estão alfabetizados. Então, eles vão entender que essa representação da linguagem é a forma que eles terão de se comunicar. E quando eles aprenderem a fazer uma palavra, a ler aquela palavra, a montar um texto, é uma comunicação da linguagem que eles vão ter, algo a mais, tá? E daí, quando ela fala código de transcrição gráfica, é o desenho da letra, ou o desenho de uma sílaba. Só que daí, com o tempo, é que vai adquirindo o som. Porque até então, quando eles iniciam, eles não sabem que aquilo ali é um som que pode transformar em várias coisas, tá? Agora, as professoras que trabalham com quando elas vão alfabetizar no método fonético, elas já começam primeiro a ensinar o som, né? Então, elas fazem o contrário. Independente de qualquer coisa, Emília Ferreiro não defende nenhum método silábico, ou nenhum método de alfabetização. Nenhum, tá? Não defende nenhum. Ela só explica que tem os métodos, ela explica como fazer uma sondagem correta, isso ela explica. Mas falar que ela defende o método, não. Então, vamos lá. Continuando. Onde faz algumas considerações em que consiste essa diferença, na qual diz que na codificação, tanto os elementos quanto as relações já estão pré-determinadas. E no caso da criação de uma representação, nem os elementos nem as relações estão pré-determinadas. Ou seja, é com o tempo que eles vão adquirir. Não adianta, porque assim, ó, a maioria dos alunos que vem do infantil e vai para o fundamental, primeiro ano do ensino fundamental que começa a alfabetização, eles não são alfabetizados, eles vão vir com a ideia do letramento. Eles vão vir assim, agora eu vou aprender a ler e escrever, vou poder fazer uma cartinha, né? Então, assim, o que eles sabem, o básico, eles sabem, vamos supor. Saber fazer o nome, eles sabem, que vem do infantil para o fundamental. Pegar no lápis, saber fazer o nome, saber letras do alfabeto, mas não fazer correspondência ainda, saber números, isso eles vão saber. Só que depois que eles começam a alfabetização, aí aquilo vai começar a fazer sentido para eles. Então é o D do Daniel. Então, aquele D que eu consigo... é o D do meu nome. Então, Daniel. Então, Daniel, eu posso fazer a Daniela, eu posso fazer o dado, eu posso fazer outras coisas, tá? Então, mas tudo requer o quê? Um tempo. E conforme a Emília Ferreiro, a maturidade da criança. Por isso que a Emília Ferreiro, assim como outras autoras que falam sobre a alfabetização, elas falam que não pode antecipar a escolarização. Antecipar a escolarização. O que significa antecipar? Você querer alfabetizar no infantil. Isso é antecipar a escolarização. Porque conforme ela, eles não estão prontos maturalidade. Né? Eles não têm maturalidade ainda. Eles são imaturos ainda. Porque eles não estão nessa fase. Né? Eles não estão. E daí, quando você antecipa a escolarização, é como se você estivesse forçando aquilo. Porque ela diz que tem que ser algo espontâneo e não algo forçado. Porque criança é criança, eles têm que passar pela fase de ser criança. Então, no máximo que vai fazer esse letramento, eles aprenderem a fazer o nome, é 4 e 5 anos ali, na pré-escola que começa. Gente, para o concurso, esqueça escola particular, pelo amor de Deus, senão vocês não passam na prova do concurso. Nós estamos falando de um concurso público, prefeitura,
Então, assim, não é escola particular. Então, muita gente na hora fala, ah, mas na minha escola eles já estão alfabetizados e aqui tá falando que não é para estar. Escola particular é outra situação, tá? Pode sim acontecer de alunos que não são da escola particular, pode ser alunos que são realmente da rede pública, pode ser que eles venham até alfabetizado um ou outro, mas é porque a mãe fez com ele em casa, entendeu? Então, assim, aí pode ser que venha, mas se for uma coisa espontânea e não uma coisa obrigatória, tá? Eu lembro uma vez que eu peguei uma sala, acho que foi a primeira vez que eu peguei uma sala, de 5 anos. Criança 5 anos é pré-escola. E tem uma mãe que falou assim para mim, mas não vai alfabetizar? Eu falei, não. Alfabetização é a partir do primeiro ano, tá na lei. Ah, mas a minha filha estuda na escola tal e ela já tá alfabetizada. Eu falei, então, a escola tal é particular, né? O governo não autoriza a gente antecipar a escolarização. Então, na particular, eles sabem da lei, mas eles não seguem muito a lei porque a verba deles não é pública, né? Então, eles não seguem muito, não. Tá? Então, assim, tem que entender. Agora, os pais vão ficar muito felizes no infantil se o professor fizer o papel que é para fazer. Nossa, meu filho aprendeu a fazer um nome, sabe pegar no lápis, tem coordenação motora, olha, já sabe as letras do alfabeto, já reconhece alguns números. Esse é o papel do infantil, tá? Alfabetização, concurso público, primeiro ano do ensino fundamental, ok? Vamos lá, continuando. Depois eu abro para vocês perguntarem. Então vejam aqui. A escrita é concebida como sistema de representação, tá repetindo, tá vendo? Sua aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é a leitura e a escrita, ou seja, é o que eles vão aprender, é o objeto de conhecimento. Então, qual é o objeto de conhecimento? Eles estão na fase o quê? De alfabetização. Então, o objeto de conhecimento deles vai ser o quê? Aprender a ler e a escrever, ok? O básico. Ou seja, em uma aprendizagem conceitual, mas se a escrita é concebida como código de representação, sua aprendizagem é concreta como a aquisição de uma técnica. Ou seja, une-se a linguagem, que é a forma deles se comunicarem. Eu vou aprender, vou fazer uma carta, vou fazer um bilhete para minha mãe, tá? Então, eles vão transformar aquela ideia de desenho, o desenho, a grafia da letra A, que a grafia da letra A, que é o código. Eles vão transformar essa grafia, esse código da letra A, em abacate. Então, eles transformaram o código em linguagem, certo? Porque eles transformaram. É esse objeto de conhecimento que eles querem, essa transformação que eles querem, né? Vai parar aí? Não. Aí, conforme for, vai aumentando. Depois que eles forem alfabetizados, aí vai continuar. Interpretação de texto, produção de texto, outras coisas, como a Adélia Lerner fala no dela, tá? Vocês vão ver no final, depois do resumo, que um autor vai encaixando no outro, que é o que eles querem ouvir, né? Uma foca na alfabetização, outra foca no letramento, aí o outro vem e acrescenta que depois da alfabetização tem que trabalhar mais textos, o outro vem falando da importância dos gêneros, aí vem o outro falando que para eles se tornarem leitores e escritores, porque é necessário que eles não só sejam alfabetizados, mas que eles saibam interpretar um texto, produzir um texto. Então, uma coisa vai encaixando na outra, é um processo. Deu para entender? É um processo, ok? É que muita gente não percebe que é um processo porque os autores estão tudo bagunçado no sentido misturado, não estão nessa ordem que eu estou falando para vocês, ok? Mas depois no final uma coisa vai encaixar na outra, tá? Como que eles querem a avaliação no infantil, como eles querem a avaliação no fundamental e assim por diante, tá? Então, o objeto de conhecimento aqui é o quê? A leitura e a escrita, tá? Vou até colocar aqui, ó. Qual que é o objeto de conhecimento?
leitura e escrita. Ou a escrita e leitura não tem ordem, tá? Que é a alfabetização. Esse é o objeto de conhecimento, tá bom? Vamos lá. Aborda as concepções das crianças a respeito do sistema de escrita, onde deixa claro a importância das produções espontâneas. Olha lá, outra palavrinha-chave da Emília aqui, da Ferreiro. Nós temos que valorizar as produções espontâneas deles. Conforme nós estávamos vendo naquela sondagem, você ditou, você não pode mostrar para ele como se escreve. É as produções espontâneas deles, do jeito que eles fizerem é para deixar. Não é para falar, apaga aqui, arruma lá, não. São as produções espontâneas. Para eles, eles estão escrevendo. Tem que valorizar, porque são fases que eles vão passar, são as hipóteses que eles precisam passar, ok? Então, olha aqui, a importância das produções espontâneas, ok? Que para eles tá bom, eles escreveram, você vai ver que eles não escreveram o que você queria, mas eles estão começando dali, tá? Nas quais podem ser chamadas de garatujas, outra palavra-chave que cai no concurso. O que é a garatuja? Eles ainda não associam nada, gente, é o início de tudo. Então, para eles não sabem diferenciar ainda uma letra de um símbolo, de um número, de um desenho. Isso é a garatuja, eles vão misturar as ideias, tá? Por quê? Eles não estão alfabetizados, então eles não sabem ainda diferenciar. Aí, você pede uma palavra lá, igual borboleta. Eles podem desenhar a borboleta, eles podem colocar uma letra A, eles podem colocar um sinal de pontuação, eles podem desenhar, sei lá, algum símbolo. Para eles escreveram borboleta. É nesse sentido. Por isso que a Emília Ferreiro fala, você tem que valorizar todas as produções espontâneas das crianças, que é a famosa garatuja, que é onde tudo começa. Melhor eles estarem fazendo garatuja do que estar o papel em branco, sem nada, entendeu? Vamos lá. E assim por diante, relembrando as hipóteses silábicas que nós vamos falar daqui a pouco. E que não há uma... Olha só, olha a palavrinha aqui da Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Vou até aumentar a letra aqui. Vou colocar de outra cor ainda. Olha lá. Não há uma receita pronta para alfabetizar. Não há, nenhum autor vai falar que tem receita pronta. Que se você seguir esse método, você vai conseguir alfabetizar a sua sala inteira. Não há receita. Porém, o que há? Métodos. Analítico, sintético, esse fônico que ela fala, na verdade, vou até para não confundir vocês, será que vocês vão confundir com aquele? Não, vou colocar o global aqui. Global, porque daí não confunde. Eu coloquei esse, mas eu esqueci de tirar. O global, que é o misto, que é esse daqui que elas vão colocar na prova, tá? Na prova sai essa palavra aqui, misto. Todas as provas anteriores foi essa palavra que foi encontrada. Então, ó, nós temos, relembrando lá, a Magda Soares também falou a mesma coisa, porque ela pesquisou a Emília Ferreira. Nós temos o analítico, o sintético e o global, conforme a escolha de cada professor. Nós já falamos sobre isso, mas a gente vai relembrar aqui, tá? Então, o analítico, vamos lá, vamos para a próxima aqui que dá para escrever. Ó, tá vendo aqui? Fônico versus global. Eu gosto de deixar sempre a palavra global, é melhor para não confundir, tá? Que é o misto. Vamos lá, só relembrando aqui, deixa eu colocar para baixo. Vamos relembrar, isso daqui nós já estudamos na aula passada, tá? Mas eu vou relembrar aqui com vocês, vou colocar na ordem para vocês que fica mais fácil. Ó, o sintético, o analítico, vamos relembrar, tá? O global que é o misto. Vamos relembrar aí.
Na tela anterior, vocês viram que ela disse: não tem receita. O que existe são os métodos e cada professor tem autonomia de escolher o seu, né? Então, cada professor vai ver a realidade e necessidade da sua sala de aula, ok? Deixa assim. Vamos lá. Sintético, vamos relembrar o sintético. O sintético tem a seguinte classificação. O método é o sintético. O que vocês não podem confundir é o nome do método. Método, isso é o método, o nome do método. 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 Esses são os nomes dos métodos. Método sintético, método analítico, método global. Pronto. Aí, na classificação, dentro do método, o que nós temos? Classifica-se em. Vamos lá. Classifica-se em. Aí nós temos o alfabético. Qual que é o alfabético? É alfabetizar começando com as letras do alfabeto. Letra A, letra B, letra C na ordem, tá? Até a letra Z. Vai embora. Nós temos aqui o silábico. Qual que é esse? Alfabetizar com sílabas. Ba, bebe, bobo, bão, cacó, cu, cão, certo? E aí por aí vai. E nós temos nessa classificação o fonético. Fonético mesmo, que é trabalhar com o som das letras, som das sílabas. Tem professora que consegue fazer primeiro assim, o inverso, tá? Depois, no analítico, nós temos... No analítico, nós temos... Ai, depois eu mudo. Ó. Nesse analítico, nós temos a palavração. Qual que é a palavração, professora? Alfabetizar com palavras. O exemplo que eu dei na aula passada, tijolo, que foi do Paulo Freire, tá? Nós temos a setenciação. O que é a setenciação? Alfabetizar iniciando com frases. E temos o texto curto. Pegar textinhos curtos para começar a alfabetizar daquela maneira. Tem gente que acha mais fácil, tem gente que acha mais difícil. Por isso, não existe um método certo ou errado. É o que você escolher para a sua sala. E o método global, ele é conhecido como misto. A gente coloca como assim, misto. Para a pessoa relacionar que é a mistura do sintético com analítico. Por isso que não tem o método certo. Analítico. Eita. Analítico. Senta aqui, tá? Por isso, gente, ó, não tem um método certo. É o que você quiser escolher para trabalhar com o seu aluno, tá? Mas o que cai na prova, cai uma pergunta, por exemplo, quais são os métodos? Só existem 3. Sintético, analítico e global. Agora, dentro das classificações, sintético é classificado em 3, analítico classificado em mais 3, global é a mistura de tudo, tá? Então, é esses daí, tá? Normalmente nas provas, cai o nome dos métodos, sintético, analítico, global. Mas pode ser que eles mudem a abordagem e peçam para vocês identificar qual é a alternativa correta, por exemplo. Vou até colocar nos treinos isso. Dentro do método sintético, qual é a classificação do sintético? Aí na alternativa vocês teriam que encontrar alfabético, silábico, fonético. No método analítico, qual é a classificação? Vocês teriam que encontrar palavração ou simplesmente a palavra palavra. Setenciação ou a palavra frase. E texto, dependendo da abordagem deles. E o global mistura tudo. Agora, numa pergunta, conforme, olha a pegadinha, conforme Emília Ferreiro, Ana Teberoski, qual o método que elas defendem? Não defendem nenhum, porque não há receita pronta.
Cada professor escolhe o que melhor para a sua realidade da sua sala, dos seus alunos, certo? Então, precisa prestar atenção nas pegadinhas, ok? Vamos lá, continuando aí. Tá pequenininho, eu vou aumentar aqui, ó. Ó. Afirma ainda que o método não pode criar conhecimento. Claro, não é o método que vai criar o conhecimento, né, gente? É a sua alfabetização com o que você escolher. Porque só o método em si não vai trazer conhecimento. O que vai trazer conhecimento é você escolher, eu vou alfabetizar no silábico. Então, aí vai trazer o conhecimento que você vai preparar a aula dentro do método que você escolheu, dentro, né, da classificação que você escolheu, tá? Então, olha lá. Afirma ainda que o método não pode criar conhecimento e que nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem. Ou seja, gente, vocês não estão criando um método. O método já existe. A professora não cria método, porque todos os métodos já são baseados na autora, que o MEC já escolheu em vários concursos públicos. Ela escreve para vários municípios. E o material dela ajuda na BNCC, ajuda no currículo do município, certo? Então, assim, o professor não cria método. O que o professor cria é o quê? O seu planejamento, vai escolher o método que vai usar para alfabetizar. Mas não é ele que vai criar o método já existe. Ele vai criar a situação para ensinar o seu aluno. Então, ele vai ter que ver qual o planejamento, a sua didática, né? Cada professor tem a sua didática. Ele vai escolher sua metodologia, suas estratégias, os recursos que ele vai utilizar, e etc. e vai, tá? Como que ele vai avaliar se o aluno aprendeu ou não? Ele pode fazer as sondagens quantas vezes ele quiser, né? Desde que faça. Olha lá. A autora cita 3 dificuldades principais que precisam ser colocadas. A visão que um adulto já alfabetizado tem do sistema da escrita. Então, olha, você, professor, olha de uma forma, mas só que você não pode esquecer que seu aluno olha de outra. O que você enxerga, ele não vai enxergar da mesma forma, né? Então, mas esse aluno não escreveu do jeito que eu queria, mas é o jeito dele escrever. Por isso que existem as hipóteses silábicas. Qual a hipótese que ele está? Você quer que ele esteja alfabético, mas ele não chegou ainda nessa fase. Deu para entender? Então, a visão que o adulto tem é diferente da criança, ok? Ó, a confusão entre desenhar e escrever letras, por exemplo. Para o aluno que está iniciando, lembra que eu falei das garatujas, da escrita espontânea? O aluno, quando começa, ele não sabe diferenciar um desenho de uma letra, certo? Então, ele desenhou a letra A, para que ali para ele é um desenho, mas é uma letra. Então, para ele não tem diferenciação nenhuma. Deu para entender? Então, ele ainda, na cabeça dele, é uma confusão mental. Para o adulto, não, né, gente? O adulto sabe diferenciar, isso é a letra A, isso é um desenho. A criança não, ainda não. Quando ela vai iniciar, ainda não. Olha lá. A redução do conhecimento do leitor ao conhecimento das letras e o seu valor convencional, tá? É aquilo. Vai ter, dentro das hipóteses silábicas, vai ter a fase que o aluno não sabe valor nenhum, o som. Ele olha, mas ele não sabe o som. E vai ter a fase que ele já entende o som. Ele vai ter a fase que ele vai entender que aquilo é o som de uma sílaba. É do Bá, que com o Bá eu consigo fazer outras coisas. Então, ele vai saber diferenciar o Bá do Pá, o Má do Tá. Mas isso leva o quê? Tempo, né?
Ainda mais professor ansioso. Quando eu peguei a primeira vez uma sala de alfabetização, meu Deus, eu queria que em 30 dias os alunos já tivessem alfabetizado. Aí depois eu fui entender que é um trabalho de formiguinha, não é assim, né? Para mim tinha que ser tudo rápido, né? Eles têm 1 ano para chegar na fase. Se não chegar, aqueles que não chegarem ainda tem o 2º ano para chegar, entendeu? Mas enfim, é expectativa, né? Porque nossos pais ficam admirados, contentes quando vê que seu filho foi alfabetizado. É uma gratificação muito grande para o professor. Por isso que não é um trabalho fácil ser alfabetizador, né? Vamos lá. Pois, segundo a autora, uma vez estabelecidas essas dificuldades conceituais iniciais, porque é tudo início para eles, é possível analisar a prática docente em termos diferentes metodológicos. Então, pela prática que o professor tem, gente, ele não pode ficar cobrando uma coisa que ele gostaria que já fosse, né? Ele tem o quê? Que respeitar a fase da criança, a hipótese que o aluno se encontra. Não pode o professor ficar nervoso porque ela não sabe diferenciar a letra do desenho. É a fase que ela se encontra, né? Ela vai ter maturidade para cada situação, mas tem que respeitar o momento dela, ok? Olha lá. Conclui, após dar ênfase em cada assunto acima citado, que um novo método não resolve os problemas, mas sim que é preciso reanalisar as práticas de introdução da língua escrita, tratando de ver os pressupostos subjacentes a ela. O que ela quer dizer? Que muitas das vezes, gente, o problema não é o método, é como você está trabalhando aquele método. Tá dando para entender? Então, muita gente, conforme a Emília Ferreiro, muitos professores, mas esse método sintético não dá certo. Eu já tentei e meu aluno não foi alfabetizado no sintético, eu não consigo. No analítico piorou, não, sabe? Então, não é o método que está errado. O método já foi provado que existe e funciona. O problema é como a professora está trabalhando esse método. Como ela está trabalhando? De que forma ela está trabalhando? Que recursos ela está utilizando? Qual é as estratégias? Que metodologia que ela usa? Então, não é o método. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Muita gente critica muito hoje. Antigamente, não. Por exemplo, eu fui alfabetizada no silábico, na cartilha suave, tá? Mas hoje tem coisas avançadas. Então, vamos lá. Muita gente critica ainda o professor que é considerado tradicional, que alfabetiza no alfabético, letras do alfabeto, tá? Vejam a diferença para vocês entenderem que não é o método, e sim a didática da professora. Presta bem atenção. Olha a diferença, comparem. Eu tenho uma professora X que ela está alfabetizando, escolheu o método sintético alfabético, ok? Que a gente fala assim, método sintético alfabético, método sintético silábico, método sintético fonético, que são as classificações, e assim como os outros. Aí vamos lá, professora X, do 1º ano, escolheu o alfabético. O que ela faz? Escreve as letras do alfabeto na lousa. Então, de 2 em 2 dias, ela trabalha uma letra. Então, hoje e amanhã ela vai trabalhar, 3 dias, essa semana, vamos colocar essa semana. Essa semana ela vai trabalhar só a letra A. Aí, o que ela faz? A na lousa, letra A na lousa, copia, copia mais 3 vezes o A. Olha o formato do A, olha o A, não sei o que, sei lá. Certo? Mesmo que ela fale assim, esse A, vai ter uma hora que vocês vão aprender que esse A vai se transformar em amor. Tá. Só que ela utilizou o quê? A escrita da letra na lousa, só. Certo? Aí uma outra professora também, que é do 1º ano, a professora Y. Ela também escolheu o método sintético alfabético, que são as letras do alfabeto.
Só que o que ela fez? Um projeto. Olha o que ela fez. São letras do alfabeto, porém, o que ela fez o projeto? Colocou cada letra do alfabeto um desenho, filme, tá? Então, assim, vamos supor, é que eu não lembro todos, mas qual que é aquela? Qual que é aquela da Elsa, gente? Como que é o nome? Deu um branco aqui. Vocês lembram qual que é aquele desenho? Esqueci o nome do desenho. Esqueci totalmente o nome do desenho. Frozen? Frozen, pronto, obrigada, tá? Olha lá, Frozen. Aí ela vai trabalhar a letra do alfabeto, letra F. Aí ela escolheu o quê? Frozen. Eles associam muito mais, que é o F do Frozen. Aí o que a professora faz? Ela trabalhou também o método alfabético, letra. F de Frozen. Aí ela coloca o desenho da Frozen, ela faz atividades da Frozen, entendeu? E daí é mais significativo para o aluno, porque são desenhos que estão dentro da realidade dele. O M do Mickey, e assim por diante, ou daquele outro lá, esqueci. Bom, eu tô péssima em negócio de desenho, não tô mais acompanhando. Mas enfim, é um projeto muito bacana, que deu muito certo. São de 2 professoras de Guarulhos que eu presenciei o projeto. Maravilhoso. E elas fazem assim, e os alunos amam. Só tô dando esse exemplo para vocês entenderem que o problema não é o método, é a forma como você trabalha com o seu aluno. Você pode pegar o alfabético. Muitos consideram tradicional. Mas por que eles consideram tradicional? Não é porque ele não pode ser dado mais, é a forma como você trabalha com ele. Entendeu? Então, já foi provado que todos são eficazes, todos os métodos são eficazes. Todos dão certo. Por isso que não tem uma receita, tá? Só que o negócio é como você trabalha. A culpa não é do método, é da forma como você trabalha aquilo. Deu para entender? Então é isso que eu estou falando, estou dando exemplo, mas a própria Emília Ferreira deixou isso nos livros dela. Nossa grandiosa, né, falecida aí, não faz muito tempo. Mas deixou um legado muito grande, ok? Vamos lá, continuando. Daqui a pouco eu paro para vocês conversarem, fazerem perguntas. Olha lá. Sendo assim, a criança não entra na escola sem nenhum conhecimento sobre o sistema de leitura e escrita. O que isso significa? O letramento, tá? É que assim, ó, a Emília Ferreiro, ela nunca gostou de usar a palavra letramento. Quem veio com essa palavra foi a Magda Soares. Mas quer dizer a mesma coisa, só que não usa a palavra letramento, tá? Mas assim, olha lá. Sendo assim, a criança tem faltando uma vírgula aqui, ó, que feio. Depois eu quero cobrar do pessoal a redação. Sendo assim, a criança não entra na escola sem nenhum conhecimento sobre o sistema de leitura e escrita. Ela não entra na escola sem nenhum conhecimento. Ou seja, ela não vai para o primeiro ano sem nenhum conhecimento. Por quê? No infantil ela já tem esse conhecimento. Olha, eu aprendi a fazer meu nome, olha só. Olha, depois que eu aprender a fazer outras palavras, eu posso escrever uma cartinha para minha mãe. Eu posso fazer um bilhete e colar na geladeira. Eu posso ajudar minha mãe a fazer a lista do supermercado, sei lá, tá? Então, a própria Emília Ferreira afirma que as crianças, elas não vêm sem nenhum conhecimento. Mesmo, elas não são alfabetizadas, mas elas não chegam sem nenhum conhecimento. Elas sabem que elas vão poder ler o livro que elas queriam ler. A mãe lê para elas, mas vai ter uma hora que é elas que vão ler elas mesmas, tá? Diz ainda que é necessário uma imaginação pedagógica para dar às crianças oportunidades ricas e variadas de interagir com a linguagem escrita. Então, assim, a imaginação de uma criança é muito fértil.
né? Para elas estão escrevendo tudo, o desenho que elas fez tem tudo a ver, mas é assim que começa. Então, quando eles falam aqui da imaginação pedagógica, é você pensar como a criança pensaria e não como você quer, né? Porque elas são crianças ainda, não são adultos, ok? Dessa forma, você deixa a criança criar essas oportunidades, que elas vão chegar na fase. Ou seja, a criança tem que passar pelas hipóteses silábicas para chegar onde você quer. Não adianta, tá? Elas têm que passar pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética. Elas têm que passar por tudo isso, né? E fora que tem as fases de transição. Vamos lá. A Ferreiro finaliza dizendo que é necessário entender que a aprendizagem da língua escrita é muito mais que a aprendizagem de um código. É a construção de um sistema de representação. Ou seja, o que a Emília Ferreira está falando? Que é muito mais do que um código de transcrição. É muito mais do que o desenho da letra. Você vai transformar aquilo em grandiosas coisas. Aquilo que só era o desenho do A vai ser transformado em milhares de coisas. Vai ser transformado no amor, no abacate, na amizade, amigo, na Ana. Certo? Então, assim, vai se tornar uma grande representação. Aquilo que só era considerado para ela naquele momento, a representação, o desenho, tá? Enfim, vamos lá. E aqui nós temos as hipóteses silábicas. Deixa eu escrever aqui hipóteses silábicas, que não está escrito. Ó, aqui é o que a Emília Ferreiro trouxe. Hipóteses, espera aí. Hipóteses silábicas. Tá? Essas são as hipóteses silábicas trazidas pela Emília Ferreiro. Vejam, em alguns livros, mesmo não sendo da Emília Ferreiro, mas que estudaram sobre ela, né? Em alguns livros, vocês vão encontrar que são 4 hipóteses. Em outros livros, vocês vão encontrar que são 5 hipóteses. Mas aqui nós estamos falando de Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro fala, são 4 hipóteses, porém, na segunda hipótese, que é o silábico, se divide em 2. Por isso que muita gente considera como 5, tá? Ela fez as 4, mas quando chega no silábico se subdivide em 2. Então acaba sendo 5, tá? Mas isso não importa para o concurso. No concurso você tem que encontrar a resposta correta. Então pode ser que na resposta esteja silábico, só a palavra silábico. Pode ser que na resposta esteja silábico sem valor, silábico com valor. Continua sendo silábico, ok? Então, vamos lá. Na ordem, o aluno deveria passar por esse processo. Tem aluno que vai estar mais adiantado, tem aluno que vai parar no tempo, tem aluno que vai conseguir chegar até o fim, no primeiro ano, e vai ter aluno que vai passar para o segundo ano quase lá, ok? Então, PS é a sigla do pré-silábico. É a hipótese silábica, né? Pré-silábica ou pré-silábica, tanto faz, tá? É o momento onde tudo começa para o aluno. É o momento aqui, é a garatuja. É o momento que eles não associam, eles não fazem associação. Para eles, desenho, número, símbolo, é tudo igual. Não tem, eles não sabem diferenciar, é pré-silábico. Né? É a famosa garatuja. É aí, tá aí no pré-silábico, tá? Onde tudo começa. Depois dessa fase, eles vão para o silábico. Dentro do silábico, nós temos SSV, a sigla, que significa silábico sem valor. Ou seja, tá um pouquinho melhor do que estava. Ele era pré-silábico e foi para o silábico sem valor. Tá um pouquinho melhor, mas ainda não sabe valor de nada, certo? Ainda não sabe. Aqui, ele já começa a dar uma separada. No pré-silábico, ele estava misturando letra, números, desenho, tal.
No silábico sem valor, já está um pouquinho melhor. Ele já não está mais misturando. Ele está fazendo só as letras. Não importa se ele não sabe o significado, mas ele está fazendo só letra, tá? Tô dando uma explanada aqui, rápida. Já no silábico com valor, melhorou. Ele já sabe o som das letras e pode saber de algumas sílabas. Mas assim, ele vai misturar vogais, consoantes, né? Ele tá ainda na transição, tá aprendendo. Então, ele vai misturar, vai esquecer letra, vai, né? Mas já tá melhorando. Quando chega no silábico alfabético, é onde as professoras amam. Nossa, como as professoras amam, é o SA, silábico alfabético. Que daí ele já sabe a sílaba, o som das sílabas. Aí já não é mais só letra, aí já é a sílaba, tá? No silábico com valor começa um pouquinho a sílaba, mas eles ainda não sabem aquela diferenciação mesmo da sílaba vogal, consoante ali dentro, tá? Mas essa fase do silábico alfabético é onde as professoras amam, tá? Porque aquela ansiedade que falta pouco para chegar no alfabético, tá? Então, aqui no SA, eles já fazem, já sabem as sílabas e o som delas, né? Aí eles já fazem, vamos supor, pato, pato. Mesmo que eles, vamos supor, mesmo que eles tenham escrito pato e esqueceu a letra T, por exemplo, mas ele leu pato, ele esqueceu o T ali, mas ele escreve, tá? E o alfabético, gente, tá alfabetizado, já sabe escrever palavras. Já sabe lá, já escreve a borboleta, já escreve o camelo, o gato, o cão late, já escreve, tá? Porém, não podemos esquecer que nessa fase do alfabético, não podemos cobrar ortografias corretas das palavras. Então, se ele escreveu bigadeiro e não brigadeiro com R no meio, tá certo. Ele tá alfabético, tá? Se ele escreveu qual que é lá? Bruxa. Vamos supor que ele escreveu com o... Não, não é bruxa, é uma com... Deixa eu ver aqui. Chapéu. Palavra chapéu se escreve com CH. E ele escreveu com X. Tá certo. Por quê? CH é dígrafo, LH é dígrafo, NH é dígrafo. Deu para entender? Então, assim, não pode ser cobrado isso na fase de alfabetização. Então, por exemplo, deixa eu ver uma palavra aqui. Abelha, lha, LH. Ele pode escrever abelha, porque ele ainda não entende o LH, né, de lha, lha, ok? Então, é uma fase, não pode ser cobrado dele. O carro, ele escreveu caro, mas ele leu carro. Ele não entende que ali tem que ter 2 R. O pássaro, ele escreveu pássaro, pássaro com um S só, mas ele leu pássaro. Então, ele ainda não tem a noção que existe 2 S na palavra. Deu para entender? Mas ele é alfabético, então tem que entender que ele é alfabético. Bom, enfim. E daí, na prova do concurso, que é isso que nós vamos focar, o que eles vão colocar na prova? Uma imagem de uma sondagem do aluno. E daí nós vamos olhar essa sondagem na hora dos treinos, assim como vocês farão na prova, e vocês vão olhar a imagem e vão analisar em que hipótese esse aluno estaria. Vocês vão bater o olho, lógico, é treino, né? Vai chegar o momento que vocês vão bater o olho e vocês já vão tirar de letra. Mas é tudo treino. A gente vai fazer muitas questões de treinos da Emília Ferreira. Então, você olha lá, aí você fala assim, bom, para mim ele tá no silábico. Aí outra professora pode falar, não, ele tá no pré-silábico ainda, ele tá no pré-silábico, imagina, tá? Então, é isso que nós vamos analisar nos treinos. É isso que cai na prova da Emília Ferreira. Tirando os métodos, das hipóteses, ele vai pedir para vocês analisarem a imagem e
informar qual é a alternativa que o aluno está. Ele está na fase pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. É isso que eles vão pedir na prova de vocês, ok? Eu vou dar uma paradinha para vocês falarem sobre esse assunto. Só um minutinho. Porque quando eu gravo, eu estou gravando separadamente, autor por autor, porque quando vocês quiserem rever, vocês já acham qual é o autor que vocês querem rever, para não estar misturado, tá bom? Só um minuto. Deixa eu parar essa.